Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, finalmente foi sancionada a lei que altera o Código de Trânsito. Mas tem dois pontos importantes que foram vetados. Fica comigo que eu vou te contar. É isso aí, pessoal. Então, com a sanção do projeto de lei que alterou o Código de Trânsito, foi então publicado hoje no Diário Oficial a Lei 14.071, que vai fazer valer todas aquelas alterações. Dá uma olhadinha lá no vídeo onde eu expliquei todas as principais alterações que vão afetar o dia a dia. Só que, nessa sanção, o presidente vetou dois pontos que eu entendo que são muito importantes, daqueles que eu tratei naquele vídeo anterior. O primeiro ponto que o presidente vetou foi com relação àquela multa que seria aplicada para o vendedor, que passou o prazo da transferência, não enviou o recibo assinado para o Detran. E esse eu acho que foi um veto bastante válido, até porque você já tem uma previsão que responsabiliza o vendedor pelas multas quando o comprador não fizer a transferência do veículo e o vendedor não comunicar. Então, você estaria gerando uma dupla punição, exatamente como foi a justificativa do veto, e também você estaria penalizando o vendedor por um ato que deveria ser praticado pelo comprador. Então esse veto ele foi bem justificado. E o outro ponto que foi vetado, pelo amor de Deus, quando você pensa que o negócio vai resolver, vai ter um avanço, vem a rasteira, que foi a questão da regulamentação das motos no corredor. Como eu falei no vídeo que eu abordei o projeto de lei, eu entendi como um grande avanço você regulamentar prevendo expressamente a autorização das motos de andarem no corredor. Aí vem o presidente bendito e abençoado e faz o quê? Mete a rasteira nos motoca e veta isso. Qual que foi a justificativa que o presidente colocou na mensagem do veto? A mensagem do veto nada mais é do que o documento onde o presidente ele justifica sempre que ele veta algum artigo. Que no artigo 56A, que era onde era previsto essa autorização expressa das motocicletas de trafegarem no corredor, tinha uma parte que dizia que essa autorização, como eu abordei naquele vídeo, que eu expliquei bonitinho, que essa autorização seria para quando o fluxo de veículos estivesse parado ou lento, de acordo com a regulamentação do Detran. E qual que foi o problema que ele justificou para vetar esse artigo? Que justamente não daria para você conseguir aferir na hora que você está ali com a moto se você está cumprindo a regulamentação do CONTRAN, que diz o que é ou que não é fluxo lento. E que isso geraria insegurança jurídica. Em um certo ponto, ele está correto. Aí você me pergunta, por que ele não vetou só essa parte do artigo e deixou o resto? Porque não pode. Ou ele veta o artigo inteiro, ou ele sanciona o artigo inteiro. Só uma parte ou algumas palavras do artigo, a Constituição não permite que o presidente faça isso. Só que, por que eu acho que ele deveria ter mantido do jeito que está? Porque a justificativa que ele apresentou para vetar foi que geraria insegurança jurídica por não saber o que é o fluxo lento, de acordo com a regulamentação do Detran. Só que insegurança jurídica maior a gente vive hoje. Eu fiz um vídeo explicando como que é a situação atual e que vai permanecer depois que foi vetado, que o nosso abençoado, ilustríssimo presidente da República vetou esse artigo que seria um grande avanço, queria prever expressamente a autorização para a moto andar no corredor. Então vai continuar tudo como está, a gente vai continuar com uma insegurança maior do que se fosse aprovado esse artigo, porque, como eu expliquei naquele vídeo, a gente fica na mão do agente de trânsito entender que você pode ou não trafegar no corredor, porque dependendo da interpretação dele, que é equivocada, eu já expliquei que é equivocada, que você pode encaixar esse ato de trafegar no corredor em pelo menos duas infrações que já são previstas hoje no Código de Trânsito, que é deixar de guardar a distância de segurança dos demais veículos e ultrapassar veículos em fila, veículos parados em fila. Ou seja, você deixa de promover uma autorização expressa, que estava uma regulamentação muito boa, com essa exceção dessa subjetividade do fluxo lento, de acordo com a regulamentação do Detran. Tem justificativa? Tem. Só que, se fosse aprovado, seria muito melhor do que está hoje. Mas, infelizmente, é isso que temos no momento. Só que ainda existe uma esperança. Por quê? Esse veto, nesse momento, ele não é definitivo. Como que funciona essa
tramitação da lei, até ela se tornar definitiva, se bem que no nosso país nada é muito definitivo, né? A lei foi aprovada no Congresso, aprovou na Câmara, aprovou no Senado, foi para a sanção do presidente, o presidente vetou. Quando o presidente veta, ele faz um documento que chama mensagem de veto. Esse documento, ele volta para o Senado. Aí os senadores, a partir do momento que isso entrou no Senado, os senadores têm o prazo de 30 dias para analisar esse veto, se vai ser mantido ou não. Ou seja, ainda existe uma esperança de o Senado derrubar o veto desse artigo. O grande problema é que para derrubar um veto presidencial precisa de maioria absoluta, o que não é muito fácil de se conseguir. Então, eu ainda tenho a esperança de que, por mais difícil que seja, esse veto desse artigo ainda caia, mas se não cair, a gente continua com a situação que está hoje. Agora, por que mesmo tendo essa redação, eu entendo que seria importante cair esse veto? Porque mesmo que o texto seja mantido com essa insegurança que foi justificada na mensagem do veto, você pode depois mudar por um projeto de lei simples que vai tramitar só para alterar a redação desse artigo. Que seria muito mais fácil tramitar um projeto para alterar a redação de um artigo já estabelecido do que você mandar um novo projeto, porque o presidente falou que vai mandar um novo projeto para ter mais avanços, que não era o que ele queria. Talvez haja uma previsão diferente com relação às motos, isso a gente só vai ver quando ele mandar. Mas você aprovando isso do jeito que está agora, seria muito mais fácil você alterar no futuro do que você começar uma nova proposta do zero. E tem outra. Essas alterações elas só vão passar a valer a partir do dia 12 de abril do ano que vem, 2021. Então, enquanto está nesse período, que esse período a gente chama de vacatio legis. O que é a vacatio legis? É o período entre a publicação da lei e a entrada em vigor. Tem lei que não tem vacatio legis, ou seja, publicou, ela já entra em vigor imediatamente. Não é o caso dessa. Ela vai entrar em vigor 180 dias depois da publicação. Como ela publicou hoje, 14 de outubro de 2020, 180 dias, 12 de abril de 2021. Não confunda 180 dias com 6 meses, tá? Então, durante esse período, ainda existiria a possibilidade, mesmo que ele sancionasse esse artigo, de mandar um projeto de lei para alterar a redação dele antes mesmo dele entrar em vigor. Então, eu particularmente achei que foi uma medida que impediu um avanço que seria muito importante para os motociclistas do Brasil inteiro. Mas vamos aguardar agora a cena dos próximos capítulos. Eu vou acompanhar bem de perto, vou acompanhar a votação com relação ao veto. Se for mantido ou se cair o veto, eu vou vir aqui e vou trazer para vocês. Beleza, pessoal? Então, obrigado aí pela companhia de vocês até agora. Não esquece de se inscrever no canal, dar aquele like para ajudar a gente a continuar trazendo esse conteúdo. É muito importante para continuar mantendo o canal aqui, trazendo todas essas explicações para vocês. Ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você achou que esses vetos foram bons, se você achou que não, se você quer que seja derrubado esse veto do artigo que autorizava expressamente a moto andar no corredor ou não. Um forte abraço e até mais.